Pessoal, boa tarde. Aqui é Dr. Lúcio novamente, a respeito da audiência da Orpan hoje pela manhã. Vamos esclarecer aí quais serão os próximos passos e esclarecer algumas dúvidas. Nós entramos com uma ação coletiva em nome do sindicato, substituindo os 50 e poucos vigilantes da Orpan. Pois bem, na ação coletiva, a juíza teria que declarar quais são os direitos dos vigilantes. De início, na audiência, a juíza perguntou se eu pretenderia executar no próximo processo coletivo ou fazer uma execução individual, que é o tal do cumprimento de sentença. Cumprimento de sentença é depois que saiu a sentença, obviamente, não posso fazer isso antes. E aí que vem os cálculos de cada um, a depender do que a juíza declarar em sentença coletiva. Bom, esse é o primeiro ponto. Por que disso? Primeiro, porque vocês não têm o mesmo tempo de trabalho. Não dá para eu apresentar cálculo num processo coletivo sem individualizar um a um. E isso tem que ser feito no cumprimento de sentença. Aliás, se a ação tivesse sido individual, eu também teria que fazer cumprimento de sentença, ou seja, não muda absolutamente nada. E até melhor para vocês, porque aqueles que talvez queiram, para fazer o cumprimento de sentença, queiram contratar um advogado particular, podem fazer, sem problema nenhum, sem qualquer objeção. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a juíza me deu prazo de manifestações e razões finais para eu falar sobre a contestação e ponderar até a questão do fundo de garantia que ela não liberou, porque no entendimento dela não caberia liberação do fundo de garantia em ação coletiva, não é o que prevalece nos tribunais, mas ela disse que iria apreciar em sentença o meu pedido. E que se porventura não desse o fundo de garantia, que eu fizesse no cumprimento de sentença, mas volto a repetir, eu preciso que a sentença do processo saia. A juíza inicialmente ia me dar um prazo de 10 dias para eu me manifestar, apresentar razões finais. E depois ela falou, doutor, você consegue fazer isso em 5 dias? Porque daí eu já dou a sentença neste ano de 2023. A partir do momento que eu tiver a sentença, eu vou, a bom grado de vocês, ingressar com cumprimento de sentença individual para cada um, porque nem todos têm o mesmo tempo de serviço, a multa de 40% é diferente de um para o outro, por conta do tempo de serviço, o aviso prévio proporcional, a cada 3 anos tem 3 dias de aviso, então nem todos terão aviso igual, então eu entraria com cumprimento de sentença para cada um. Enquanto eu estou fazendo o cumprimento de sentença, e aí abre um parênteses, se a sentença for totalmente procedente a mim, aos meus pedidos, e se porventura a União for condenada e recorrer para tribunais superiores, enquanto se discute a responsabilidade da União, a gente vai batendo no cumprimento de sentença em primeira instância, que é a fase de cálculo para apurar cada um quanto deve para cada um. Enquanto isso, o processo se discute contra a União e contra o Orpan nos tribunais superiores. Se porventura, por algum motivo, a juíza achar que a União não tem responsabilidade, cabe a mim fazer o recurso para o tribunal. E aí eu não posso fazer cumprimento de sentença. Não é que eu não possa, mas não seria o ideal eu fazer o cumprimento de sentença, porque eu estou discutindo a responsabilidade da União. Certo? Este é o segundo ponto. Terceiro ponto. Com relação às baixas na CTPS, na carteira de trabalho, eu já havia entrado em contato com o administrador judicial. Inclusive, isso está no grupo. Né? Eu já havia entrado em contato com o administrador judicial. Ele me disse que dar baixa de forma digital, ele não tem acesso à plataforma do governo porque ele não é o empregador. E que no momento ele não conseguiria dar baixa nos documentos físicos. Quando iniciou-se a audiência, quem propôs em dar a baixa foi a preposta,
E aí eu faço um outro parêntese. Não é a preposta da Orpan. A Orpan não existe mais, não tem sócios, não tem funcionários. É a massa falida, que é administrada por um administrador judicial de confiança do juízo. Eu já havia falado isso para vocês. Essa massa falida nomeou um preposto para representá-la. Então a preposta representa a massa e o administrador judicial, nada de Orpan. Ela abriu a oportunidade de nós irmos para São Paulo entregar esses documentos para dar baixa na carteira de vocês. Foi por isso que só foi feito isso agora, porque no momento passado isso não teve condições de ser feita, porque o administrador judicial disse que não poderia ser feita e agora ele abriu essa oportunidade para nós. E é bom que agora nós temos contato com o administrador judicial. Outro questionamento que me fizeram: por que não faz um acordo com a Orpan? Não se pode fazer acordo em massa falida. Não sou eu que estou dizendo isso. Se tem um rol de credores, por que o juiz vai preferir certas pessoas e deixar outras sem dinheiro? Então, por isso que não se faz. Tem que apurar no processo judicial, no cumprimento de sentença, qual é o valor de cada um para ir para a massa falida. Só que eu espero que isso nem vá para a massa falida, eu espero que a União pague o crédito de vocês. Certo? E quando eu falo da responsabilidade da União, que é o que representa, e alguns colegas já até colocaram que tem outros processos, que demoraram não sei quantos anos, algum que o ente público saiu, porque existe uma discussão no Supremo Tribunal Federal da responsabilidade dos entes públicos. E cabe a nós, advogados, tentar fazer caracterizar, mas os juízes têm entendimento dele. Eu quero que vocês entendam é que eu tenho absolutamente interesse em ganhar este processo. Porque os processos, quando tem honorários no processo, eles se revertem ao meu bolso, não ao bolso do sindicato. Então, portanto, quanto mais vocês ganharem, mais rápido que vocês ganharem, eu também ganho. Certo? Outra coisa, nunca na audiência houve qualquer, por parte da juíza, pretensão dela achar o que nós não sabemos o que estamos pedindo. A sentença vai vir, ela vai dizer tudo e eu vou compartilhar com vocês. Se porventura foi alguma coisa de ela não sabe o que eu estou pedindo, ela vai prolatar uma sentença nesse sentido. Tá? Então, não vejo fora dos procedimentos normais. Quando eu mandei no grupo a questão do Pinheirinho em São José dos Campos, era para vocês terem uma noção de como é que funciona a realidade de um processo de falência. Certo? Então, espero ter esclarecido ao grupo. Qualquer coisa, estou à disposição. Aconteceu tudo na maior normalidade na audiência. Não teve problema algum na audiência. Eu tenho prazo de 5 dias. Meu prazo começa amanhã e vence na sexta-feira da semana, na quinta-feira da semana que vem. Quando der sexta-feira da semana que vem, eu me reporto com vocês através de um áudio dizendo que a contestação estava falando e quais foram os meus motivos de argumentação. Não tem como liberar dinheiro para vocês de rescisão agora, infelizmente. Tem um processo, tem um procedimento que é um caminho, que ele é longo, ele é árduo. Infelizmente tem que apurar o crédito depois que sair a sentença. Não adianta apurar o crédito antes. Eu poderia falar para alguém aqui, não, vocês têm direito a 2 férias. A juíza colocar na sentença que vocês têm direito a 4. Melhor para mim, mas eu fiz um cálculo de 2. Eu poderia dizer para alguém aqui que não, vocês têm direito a aviso prévio indenizado. A juíza coloca na sentença que vocês não têm direito a aviso prévio. Aí eu vou ter que recorrer para o tribunal. O que adianta eu fazer o cálculo antes? Eu tenho que apurar o valor de cada indivíduo, cada vigilante, à medida que a juíza declara em sentença. Eu não posso fazer isso antes. Foi por isso que o juiz utilizou na audiência, para quem estava assistindo, a expressão cumprimento de sentença, que isso que acontece no processo quando acaba a fase de conhecimento. Foi para todos os tribunais, discutiu-se o direito, pois volta para a vara de origem e começa a fase de cumprimento de sentença, que é liquidar, apurar os valores. Depois de apurar os valores, buscar bens do devedor, no caso, Orpan falida.
Por isso que a gente tem que agora, ao invés de criar alguns problemas ou alguns conflitos de informação, é unir forças, ter fé em Deus, que a união seja condenada para que todos possam receber. Muito obrigado e boa tarde.